Como Paulo diz aqui, escrevendo aos Filipenses, ele afirma o que todos vocês deveriam saber de cor e que está na minha alma a vida inteira, e eu pratico isso o tempo todo, que é essa certeza de que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É daí que procedem essas realidades maravilhosas, como está dito por Paulo aqui no capítulo 2, verso 12 de Filipenses: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A vida com Deus, aqui chamada de salvação, que podia ser chamada de conversão, que podia ser chamada de regeneração, que podia ser chamada de nova criação, que podia ser chamada por muitas terminologias, significando o desenvolvimento, a evolução, a maturação, a expansão e a afirmação de que a fé não tem teto. A fé não tem teto. Ela não tem uma estatura humana acachapante, mediocrizante, que nos defina por uma régua doutrinária. A fé extrapola tudo. Portanto, Paulo diz: desenvolvei a vossa vida, a vossa alma, a vossa mente. Evoluam com temor e com tremor, com esse espírito de piedade sincera, verdadeira, honesta, unânime, amorosa, reconciliada, marcada pelo signo do perdão, porque Deus é quem opera, Deus é quem efetua, efetiva, realiza em vocês tanto o querer, como também o acontecer, o realizar, segundo a sua boa vontade. Se orardes segundo a sua vontade, ele o fará. Pedis e nada tendes, porque pedis mal, por causa dos vossos caprichos. Mas quando vocês se unem numa conjugalidade, as orações de vocês não são interrompidas. Como quando 2 ou 3 se fazem um numa sinfonia em meu nome, com a marca e a unção da graça do perdão, vinculando a vida deles e a mente deles e o olhar deles, a interpretação deles, não haverá impossível para nada do que desejem. Isso é que faz com que a minha fé se expanda. Quanto mais eu tenho comunhão com os outros, não é com qualquer um, é com quem é da luz. Outra vez, como João diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, no verso 7, porque se andarmos na luz como ele na luz está, andar na luz é andar em obediência, é andar segundo os seus mandamentos, é andar em amor, é andar em perdão, é andar em graça, é andar em compaixão, em misericórdia, é andar em fé, isso é andar na luz. Não é uma coisa especial, não é um holofote, é o evangelho, é andar na luz. Porque se andarmos na luz como ele na luz está, se formos discípulos dele, se formos reflexo da vontade, do mandamento e da palavra e do amor dele, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, com os que na luz andam. E essa é uma comunhão de acordo, de sinfonia. Isso me dilata. Isso faz de 1, 2, 3. Isso faz de 1 uma multidão. Isso faz de 2 a maior de todas as congregações, se houver amor, vínculo, perdão entre eles. Seja feito conforme a vossa fé. E aí é que a gente aprende como a troca do amor fraterno
é um desenvolvedor essencial para a expansão da nossa fé. Hoje, por exemplo, de manhã cedo, acordei para receber um amigo meu, pastor, e também um homem público, fazendo um trabalho muito, muito importante como homem público, e que é uma espécie de filho na fé que eu tenho. Ele diz que desde criança cresceu me ouvindo pregar o Evangelho. Hoje é um homem, mas foi forjado pelo esculpir das palavras que, em nome de Jesus, eu ensinei. Ele absorveu, ele desenvolveu, ele expandiu, ele cresceu e ele pratica. E nós estávamos juntos aqui. E ele veio pela confiança de poder derramar lágrimas comigo. Ele veio porque crê como eu creio, porque aprendeu a ver como eu vejo, enxerga como eu enxergo. Nós temos uma conjugalidade de consciência em fé, em amor, em esperança, em projeto de reino de Deus. Nós temos um commonness, uma coisa que nos é comum e que nos vincula. E esse vínculo deflagra poderes impensáveis. E ele veio e disse: eu vim para falar desse assunto público, desse outro assunto que é uma preocupação, e de um assunto que só pode ser meu e teu e de mais ninguém. E aí eu abri o coração com todas as lágrimas sinceras, que me comoveram profundamente. Eu o abracei, me tornando um com ele, fazendo do clamor dele a minha oração na presença de Deus, criando um terceiro termo que não se rebenta com facilidade. E eu sei que o que nós pedimos juntos já foi respondido. Agora é só assistir e correr para o abraço. Seja feito conforme a vossa fé. Isso eu estou dizendo por experiências de validação desse ensino que eu estou passando para você, já como homem velho, e é o que eu estou praticando desde a minha juventude, vendo esse cálice transbordar, vendo essa conformidade se estabelecer, vendo a sobrenaturalidade balançar a natureza, animá-la na direção do impensável, daquilo que começa com bom ânimo e se projeta numa fé que invade o absurdo e que desabsurdifica o absurdo, porque a fé tem esse poder de lidar com o impossível, portanto, de desabsurdificar o absurdo, porque o que lida com o impossível desabsurdificou todos os absurdos para o seu cotidiano e para a sua vida. Essa é a fé que Jesus diz que, em existindo na gente, vai mudando o mundo e a existência à nossa volta. E quando a existência à nossa volta não muda, a gente muda para enfrentar qualquer existência. A gente se gloria, como eu disse ontem, nas próprias tribulações, quando essa fé nos habita. Conforme Romanos 5, de 1 a 6. Essa fé nos habita, que nos dá paz, que nos justifica, que nos alegra na glória de Deus e nos faz alegrarmos nas próprias tribulações. Porque nessa fé a gente mergulha no mundo da confiança, onde não há mais dúvida, nem medo, nem confusão, aonde a vida vai sendo esculpida conforme o olhar, conforme a projeção, conforme a esperança, conforme a certeza das coisas que se esperam, conforme a convicção dos fatos que se não veem. Aí Jesus diz: faça-se-vos. E aí eu disse
que antes de verem, eles tiveram visão. Abriram-se-lhes os olhos, depois que eles viram pela fé. Credes, quando eles disseram sim, é porque eles se viam vendo. Viam Jesus curando-os. Não fazendo uma seleção de um ou de outro, mas curando a ambos. Eles sabiam dessa graça comunal de Deus em Cristo Jesus em favor de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Eles não faziam acepção um do outro, nem Deus faria deles. É assim na terra como no céu, conforme eu trato as pessoas da terra, eu sou tratado pelos céus. Assim como eu perdoo na terra, eu sou perdoado pelos céus. Assim como eu sou uma oração respondida para o meu próximo na terra, eu tenho orações respondidas por Deus. Eu ofereço a conformidade. Guarde isso no coração. Eu ofereço a conformidade do que eu peço. Eu ofereço a dimensionalidade. Se o meu container é pequeno, vai ser cheio conforme o meu container. Agora, se o container da minha fé lida com o impossível, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas, como não haverá impossíveis para todo aquele que crê. Então abriram-se-lhes os olhos e eles viram com o globo ocular, porque já vinham enxergando com a mente, antecipadamente, porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Vocês vejam como o Evangelho é simples, mas como ao mesmo tempo ele obedece uma lógica de princípios imbatíveis. E é aqui que eu quero ficar no dia de hoje. Apenas manifestando uma curiosidade dessas expressões de Jesus, quando cura muita gente. Abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, preste atenção. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Jesus, porém, os advertiu severamente. Severamente, o cara acaba de recobrar a vista, os dois estão vendo, e a primeira coisa que eles veem é o falar, juntamente com o ouvir, de um falar-ouvir, de uma oralidade e de uma expressão severa de Jesus. Os olhos se abriram, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. É um negócio muito interessante. Qualquer um de nós iria dizer, agora pode ir, dá uma festa, faz o que você quiser. Jesus chega para o cara que acabou de ver e diz, não contem para ninguém, não usem isso como propaganda, eu não preciso de trampolim. Fui eu que fiz isso porque vocês creem. Aí o verso 31 diz, eles, porém, são os poréns de Deus e o porém humano. Jesus, porém, os advertiu dizendo, eles, porém, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Porque se tornou insuportável. É quando a desobediência a Jesus é absolutamente compreensível. Quando Jesus compreende a nossa desobediência, que é esse orgasmo espiritual, psíquico, de alegria, esse gozo, esse explodir, essa alegria de termos sido paridos na luz e de não nos controlarmos em relação a deixarmos de dizer que foi Jesus.
embora ele mesmo faça claro e afirme que ele não precisa disso como catapulta para nada. Eu é que frequentemente não aguento e declaro como quem sua, como quem não consegue conter o extravasar desse gozo divino, da presença do filho de Davi que teve misericórdia de mim, explodindo do meu coração como confissão sobre tudo que Jesus tem feito por mim. Mas a fé, ela começa pequena. Eu não tenho hoje a fé que eu comecei, com a qual eu comecei a caminhar com o Evangelho, com Jesus, a andar no Espírito Santo, há 50 e quase 51 anos atrás. Não, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Todo dia ela se desenvolve, todo dia ela se amplia. Todo dia as minhas orações se tornam muito mais cósmicas, universais, globais, mais ilimitadas. Cada dia o tamanho das coisas importa menos e a qualidade das essências passa a significar muito mais. Porque o importante não é o tamanho do sol, o importante é a fé do homem que disse: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, ouvindo Deus a oração de um homem, que da lua para cá não seria enxergado por ninguém, por nenhum telescópio. Mas o Criador de todos os universos ouve a qualidade da ebulação da consciência que se projeta em fé para além dos limites do cosmos ou de qualquer que seja a fronteira existente. Porque acessa direto a Deus. Por isso, eu concluo como comecei. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, todavia, não tem limites para crescer, se expandir, se desenvolver. E se ela é praticada conforme o mandamento do amor, da graça, do perdão, da reconciliação, da fraternidade, não há limites também nesse alinhamento para aquilo que se obtém, para aquilo que se consegue, para aquilo que se realiza. Quando a gente ora segundo a sua vontade. E eu te peço, Senhor, que hoje, agora, aqui, nesse instante, o coração de muita gente esteja se desenvolvendo, que o telhado esteja sendo rasgado, tirado, que não haja teto como limitante para a nossa mente, compreensão e entendimento, e nem para o nosso crer. Por favor, ajuda-nos a viver de maneira destelhada, onde não haja nenhuma fronteira que se interponha entre nós e a infinitude da tua graça e o derramar ilimitado do teu poder. É o que eu te peço por mim e por todo aquele que está entendendo, tomando posse, se dilatando, se desenvolvendo, maturando, evoluindo e crendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.